Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos nesta noite de terça-feira, dia 24 de março de 2020, para juntos bendizermos e adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. Nesta noite estamos reunindo-nos aqui para juntos estudarmos a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós estamos em um culto de doutrina, um culto de ensino, e nós, com a autorização do nosso pastor regional, o pastor Joel Francisco da Silva, que é o pastor regional aqui de Vagalume, ele tem nos autorizado para que continuássemos a adorar o Senhor, mesmo de forma online, com esta nova modalidade, em razão do respeito também que a igreja tem em relação à situação que o mundo está vivendo. Nós, enquanto igreja, também estamos acatando as deliberações das autoridades da área de saúde, pois assim entendemos que é para o bem dos nossos membros aqui da igreja e também para toda a sociedade que está à nossa volta. Muito bem, nós vamos dar continuidade, vamos trazer aqui o nosso Wilson, ele estará louvando a Deus com 2 hinos nesta hora, e daqui a pouquinho nós já vamos passar a ministração da palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos trazer o nosso amado irmão Eleilson Santana, membro aqui da igreja de Vagalume, da Assembleia de Deus de Vagalume. Ele estará louvando a Deus nesta hora e depois vamos passar a palavra do Senhor. Você que está na sua casa, esteja certo, Deus tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração. Esteja certo que Deus está no controle de tudo, não é? Esteja certo que Deus ele está contemplando o que está se passando no nosso país, na nossa nação, em todo este mundo. Fica tranquilo, o Senhor, Ele não nos abandonou de forma alguma, Ele está conosco. Ele está contemplando o que a sua igreja, o que a nossa sociedade está passando, e Ele tem uma palavra de paz para os nossos corações nesta noite. Vamos trazer nosso amado irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa, e você que está em casa, pegue a sua harpa, reúna a sua família, vamos louvar ao Senhor. Você, pai, como sacerdote do lar, reúna a sua família, é o momento de adorarmos a Deus, fazermos um culto ao nome do Senhor. Pega a sua harpa, vamos adorar o Senhor com o hino de número 36. Hino de número 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou. Passarinhos, belas cores, querem me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito
alerta, alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São pão terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos, nós vamos louvar ao Senhor por mais um hino e daqui a pouquinho estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. E quero dizer para você uma coisa: Deus, ele continua no controle, independente de qualquer circunstância. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Deus, Ele é Deus. Em qualquer circunstância, Ele continua sendo Deus. Continue sendo fiel, porque o nosso Deus, Ele permanece fiel. Amém. Deus te abençoe. Muito bem, nós estaremos tomando um texto da palavra do Senhor para a abertura da ministração, que será feita pelo pastor Josino Francisco, um dos pastores das congregações que pertencem a essa regional, a congregação do Alto de São Francisco. Nós vamos tomar um texto, você que está na sua casa e que queira participar conosco nesta hora, queira abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 29, glória a Deus. Nós ouvimos um hino que leva-nos a refletir: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Naturalmente, não são as circunstâncias que vão mudar a essência desse Deus todo-poderoso que nós servimos. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória nesta hora. A palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, os versículos 11 ao 13, que diz-nos assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Com esta palavra nós vamos fazer a Deus uma oração, e o nosso querido irmão Josino Francisco, pastor da congregação de São Francisco, estará com liberdade para ministrar a santa palavra de Deus aos nossos corações. Você que está na sua casa, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quem sabe, se estiver com algum a fazer nesta hora, concentre-se em Deus nesta hora e busque-o de todo o coração, e será achado dele nesta hora. Maravilhoso Deus, poderoso Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nesta hora e te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é Deus. Ó Pai Santo, nesta hora que a tua palavra será ministrada, que o Senhor queira usar o teu servo, o pastor Josino Francisco, Pai amado, aleluia, que vai trazer as reflexões da tua palavra para os nossos corações. Pai amado, aleluia, fale comigo, fale conosco, fale com esta pessoa que está em casa, Senhor, agora, e está nos assistindo, ó Deus Todo-Poderoso. Quem sabe uma pessoa com problema, com enfermidade, com situação que para os homens pareça impossível, para ti, Senhor, nada é impossível. Estenda a sua mão de poder agora, Senhor. Trabalhe nesse coração, nesta vida, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, prepare esse coração para receber a tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Com vocês, pastor Josino Francisco. Meus queridos, a paz do Senhor, com grande satisfação que nós estamos aqui na igreja e também nessa transmissão online, para você que está na sua casa possa também fazer o acompanhamento na palavra do nosso Deus, porque no momento de escassez como nós estamos, somente a palavra de Deus para trazer um fortalecimento, um ambiente mais propício para nós. E com isso nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao meu pastor, nosso pastor regional, pastor Joel, grande amigo. Nós assinamos o mesmo sobrenome, somos conterrâneos e é um prazer a todos vocês. Com certeza o nosso pastor está nos ouvindo e poder participar deste trabalho nessa terça-feira à noite. Pastor José de Oliveira, Deus abençoa a sua vida ricamente, e todos os irmãos, nossos queridos irmãos ali do São Francisco. Tenho que mandar um abraço para vocês, que
A gente está pastoreando aquela congregação e muitos dos nossos queridos irmãos irão participar deste trabalho nesta noite. Deus abençoa ricamente a sua vida. Nós vamos tomar aqui, já foi lida a palavra do Senhor, mas nós gostaríamos de ler 2 versos que está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 14, o verso 13 e o verso 14, como base do nosso estudo que estaremos ministrando nesses minutos que está reservado a nós. Êxodo, capítulo 14, verso 13. Você que está na sua casa, possa pegar sua Bíblia, que nós vamos ler mais algumas citações dentro da palavra do Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Este estudo que eu quero ministrar com os irmãos aqui está baseado nesses 2 versos que nós lemos, e o título do nosso estudo desta noite é a ação de Deus na trajetória de nossa vida. A ação de Deus na trajetória de nossa vida. O que é uma trajetória? A trajetória é um percurso, é um caminho a ser percorrido. E nós estamos aqui nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra, porém, estamos aqui de passagem. Um dia nós chegaremos no lugar que espera a igreja. É um prazer poder servir a este Deus Todo-Poderoso. Nossa introdução: nós somos a igreja e saímos do mundo. Fazemos o comparativo do mundo, seja o Egito. Nós vamos usar a saída da nação de Israel ali do Egito e a sua peregrinação pelo deserto, trazendo um comparativo para nós como igreja do Senhor. Nós saímos do mundo, que é o Egito, e estamos na trajetória espiritual. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra que caminhamos rumo ao céu, nós temos N e N problemas, temos decepções, sentimos tristeza, passamos por momentos difíceis, igual aconteceu com a nação de Israel ali no deserto, mas Deus era com Israel, e como igreja do Senhor, Deus, Ele nunca abandona os seus. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo número 49, verso 15, ele disse: pode uma mulher abandonar o seu filho que amamenta, pode uma mãe esquecer o seu filho, mas o Senhor, Ele nunca esquecerá os seus filhos. Então nós somos guardados 24 horas pelas mãos do nosso Deus. Sem Ele, eu e você, nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Aí pode vir o que vier, né? Nós estamos passando momentos difíceis, que eu não venho aqui para falar da pandemia que está acontecendo no nosso planeta, no nosso país, mas nós tememos a um Deus que é o Criador do céu e da terra. Se tudo isso está acontecendo, não está ausente aos seus olhos. Deus é sabedor o porquê que isso está acontecendo. E como igreja do Senhor, nós estamos na nossa trajetória. E a ação de Deus é proteger a nossa vida. Nós visualizamos a cada momento que nós estejamos aqui no nosso percurso
a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Primeiro ponto aqui, irmãos, nós gostaríamos de estar frisando com os irmãos e alguns itens, alguns obstáculos que Israel enfrentou ao atravessar o deserto e também que se identifica com a nossa vida espiritual. Foi muitos os obstáculos, nós vamos estar mencionando alguns para que tiramos aproveito para a nossa vida espiritual, para que prosseguimos na nossa caminhada, né? Primeiro aqui a sequidão. A sequidão. Quando Israel saiu e foi para o deserto, já lá no deserto, ele encontrou tudo isso. Não havia água, somente areias para poder se caminhar, em alguns lugares terrivelmente difícil para que o povo pudesse caminhar. Era o lugar que Deus levou a nação de Israel. Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo também o porquê que Deus levou a nação de Israel ali para aquele lugar. Fazendo aqui um comparativo, Lucas capítulo 11, o verso 24, o verso 25, se você quiser anotar na sua casa também. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa e anda por lugares secos, ele volta e se achar a casa adornada, preparada para ele, ele volta a fazer morada. E ainda, ele leva sobre si mais 7 espíritos piores do que aqueles primeiros que saíram. Então, o homem sem Deus, ele está espiritualmente seco, como um deserto que não presta para nada, somente para afoguentar a vida das pessoas que ali possam estar de passagem. É por isso que, como igreja do Senhor, nós temos que sempre estar baseado na palavra de Deus, que é o mapa que conduz todos nós para o céu. Enquanto estivermos firmados na Bíblia Sagrada que está aqui, nós estamos seguros de muitas coisas que pode querer nos atingir, que é a vontade essa dos nossos inimigos, mas Deus não permita, porque Ele está com esta igreja. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja somos nós, aqueles que um dia aceitaram a fé em Cristo Jesus. Item 2 aqui, os inimigos. Quantos inimigos que o povo de Israel ele se enfrentou enquanto estava vagando ali no deserto? Foram vários inimigos, mas o Senhor deu vitória para eles. Às vezes até o seu anseio descontrolado, muitas das vezes lhe causou muito danos, que nós podemos fazer um comparativo de ser os inimigos também. É falta de água, escassez de alimento, mas Deus preparou, estabeleceu um meio para que o povo de Israel ele pudesse ser saciado, tanto com água como também com pão, que nós vamos ver mais na frente. Nós temos aqui a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, que o Senhor Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, neste deserto, até o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. E como de passagem que nós estamos aqui nessa terra, que fazemos também uma comparação como um deserto, porque o próprio demônio, o diabo, ele levou o Senhor Jesus em um alto monte e mostrou as partes áridas, que não é a terra, mas como o meio de se visualizar eram as partes baixas,
Ele mostrou: se me prostrares, me adorares, eu darei até a metade do meu reino. Este reino são as influências malignas que tem neste mundo. E nós estamos neste mundo de passagem, somos servos do nosso Deus. E como servos que somos, nós não venhamos a contaminar com as coisas que no mundo há. No mundo somente há tristeza, a concupiscência, a soberba da vida, há bebedices, há adultérios, tantos outros itens mais que há no mundo. E nós estamos convivendo com os inimigos neste mundo. Mas como vencer este inimigo? Somente pela palavra do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, ele usou a palavra quando estava ali naquele deserto. Ele dizia: está escrito que somente a Deus adorarás. E outros itens mais que o Senhor Jesus, eu não quero me prender, que o Senhor Jesus, ele expressou diante daquele momento que foi permitido pelo nosso Deus ele ser tentado. O item 3 também, a solidão. A solidão. No deserto também, o povo de Israel encontrou a solidão. Como igreja do Senhor que nós estamos passando aqui, às vezes o momento é tão difícil na nossa vida, que o próprio salmista Davi, ele diz: quem me dera se eu tivesse asas e voaria lá para o deserto e passaria pelo menos uma noite, pernoitaria pelo menos uma noite lá no deserto. Ou seja, ele queria ficar livre. Nessa questão aqui, o deserto para ele é ficar livre de todos os problemas que vinha sobre ele. Quem sabe o salmista Davi, ele estava com a sua cabeça bem gigante de tantos os problemas que estavam infiltrando nela. Como seres humanos, também como servos de Deus, nós estamos vivendo momentos bons, como também momentos de tempestades, ou seja, momento de alegrias, mas também momento de tristezas. Tudo isso, como servo de Deus, nós nos deparamos. O Salmo 57, e o verso 1, o salmista, ele diz, na última parte do verso, na parte C do versículo, que ele se abrigaria debaixo das asas do Altíssimo, até quando passasse as calamidades. Nós não estamos isentos de sobrevir sobre nós alguma calamidade, mas uma coisa é passar a calamidade debaixo das asas de Cristo. É prazeroso, porque é pedagógico, é algo que o Senhor, ele está nos ensinando. Passamos por momentos difíceis aqui, mas sabemos que lá do outro lado nós iremos cantar o hino da vitória. Eu quero ler com os irmãos, você que está na sua casa acompanhando, Salmo 102 e o verso 1, mais uma palavra que o salmista Davi, ele pôde expressar. Escrito: o Senhor ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor, e não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar, e ouve-me depressa. Essa é a vontade do nosso Deus, quando nós clamamos a Ele por problemas, necessidades, adversidade, tristeza, enfermidades, pandemias, como está acontecendo no planeta. O Senhor ouve a nós
e sobretudo ele ouve depressa. O objetivo do nosso Senhor aqui, ouvir nós depressa, é estar nos atendendo conforme a sua vontade em nossas vidas. Que Deus ricamente abençoe você que está na sua casa, está nos ouvindo, junto com a sua família, no seu lar. Saiba de uma coisa, Deus, Ele está te ouvindo. Pode clamar a Ele, assim como Ele ouviu Davi, Ele ouve a sua vida. Item 4 aqui, lá no deserto, o contraste atmosférico. Lá no deserto, o contraste atmosférico. Como que é isso aqui? Durante o dia, no deserto, é muito quente. Às vezes 45 graus, 50 graus. O atmosférico muito grande. Da mesma maneira, somos nós. Às vezes estamos alegres, outras vezes estamos tristes. Provérbios 14, o verso 13, que retrata essa citação aqui. Às vezes estamos muito alegres pelo fato ocorrido, uma bênção testemunhada, uma cura. Mas tem momento que estamos... Outro item que há no deserto é a morte. Pois bem, meus queridos, deu um pique na internet aqui, mas contudo estamos de volta. Nós vamos para o segundo ponto do nosso estudo. Você que está acompanhando na sua casa, nós estamos falando da ação de Deus na trajetória de nossa vida. E nós vamos para o segundo ponto aqui. A direção de Deus está alicerçada sobre 4 fundamentos. Êxodo 13, verso 21 e o verso 22. Eu vou estar lendo essa citação para nós estar compartilhando com os irmãos. Êxodo 13 e o verso 21, verso 22. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. A direção de Deus está alicerçada sobre quatro direções. Primeiro aqui, vista. O que é a vista? É ver. O povo de Israel, eles enxergavam as nuvens durante o dia e durante a noite. Quando eles enxergavam as nuvens, eles tinham a sua sensação que Deus estava protegendo o seu povo. Quando a nuvem parava sobre a nação de Israel, o ambiente era propício. O calor lá fora era muito grande, mas onde que estava a nação de Israel era guardada pelo nosso Deus. Então o povo, eles se alegravam muito com isso. Da mesma maneira, nós que estamos caminhando na nossa trajetória espiritual aqui nessa terra, nós sentimos, nós enxergamos quando Deus, Ele está com as suas mãos protetoras sobre nós. E a ação de Deus é que faz com que nós, como igreja do Senhor, estarmos de pé, em pleno século 21, louvando e adorando o nome do Senhor. Porque foram várias e várias as tentativas para que a igreja não estivesse como nós estamos aqui. Mas eu glorifico a Deus, que nós somos servos do nosso Deus e vamos continuar sendo servos até o dia que Ele chamar a sua amada, a sua igreja.
Então, o povo de Israel via a nuvem e também via a coluna de fogo. O item 2 aqui, o segundo ponto, era percebida, percebia-se, porque lá fora estava quente, mas onde que o povo de Israel estava, era um ambiente bem favorável para o povo. Quando a nuvem, ela começava a se locomover, o povo de Israel, ele se desmanchava as suas tendas e estava no momento de partir. Então era Deus que estava dirigindo a nação de Israel ali naquele deserto. E da mesma maneira nós percebemos aquilo que o nosso Deus ele quer para nós. E isso é um fato muito grande em nosso meio, porque nós conhecemos quando o nosso Deus ele quer e requer, podemos fazer. Essa é a vontade do nosso Deus em nossas vidas. O item 3 aqui, entendida. O povo de Israel entendia a direção do nosso Deus. Oséias ele disse que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, o verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque aquele que conhece ao Senhor, ele entende que as mãos do nosso Deus está trabalhando. Quando a nuvem saía, o povo de Israel sabia que tinha que marchar, e ao marchar, aquele povo de Israel sabia que ele estava caminhando para Canaã. Porém, eles iam com a sua temência ao nosso Deus, temente ao nosso Deus, compreendedor que era Deus que estava fazendo aquilo na vida dele. Então, meu amado, você que está na sua casa, tem essa sensação, compreende o agir de Deus na sua vida, a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu emprego, a sua saúde, tudo será transbordante pelas mãos do nosso Deus, o arquiteto de tudo. Também sentida, o povo de Israel sentia que a coluna de fogo aquecia de noite, e a coluna de nuvem refrescava o calor durante o dia. Sentia. Sabe aquele contraste atmosférico, aquele momento que eu li aqui do Provérbios 14, verso 13, o momento de alegrar-se, o momento de entristecer. Então é o contraste atmosférico. E o povo de Israel entendia e sentia o agir de Deus na vida dele. É por isso que quando Miriam se alegrou tanto, quando estava lá do outro lado do Mar Vermelho, que ela pegou os seus instrumentos, seu tamboril, e começou a tocar e a pular-se diante do nosso Deus, se alegrar na pessoa do nosso Deus, porque eles olhavam para trás. O que estava lá dentro daquele mar lá atrás? Era o exército mais poderoso daquela época. Ninguém conseguiria vencer aquele deserto. Miriam sentiu que era o momento de se alegrar, porque o nosso Deus fez isso para a nação de Israel. Às vezes passamos momentos difíceis, momentos tribulosos, mas nós sentimos o bálsamo sobre nós, sentimos Cristo sobre as nossas vidas, que nós passamos lá do outro lado e passamos como a Miriam ela fez, ela cantou louvor a Deus e agradecemos a Ele, mesmo que sabemos que nós vamos ter que passar o Jordão também, infiltrar-se no deserto, mas uma coisa é, nós temos o nosso Deus que peleja por nós, nosso meio, que traz um ambiente melhor.
Nós vamos estar prosseguindo, irmãos. Terceiro ponto aqui. Como o Israel de Deus, podemos contar com a direção de Deus. Alguns caminhos por onde Deus nos conduz. Primeiro aqui, Ele nos conduz por muitos caminhos, que muitas vezes não entendemos. Mas é Deus querendo, é a vontade dEle. Tudo seja feito à sua vontade. Nós precisamos de entender isso em nossas vidas. Tem caminhos que parecem ao homem ele ser direito, ser o caminho favorável, mas o caminho deles são caminhos tortuosos, caminho que leva à morte. Então é por isso que Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. O povo ali de Faraó, a nação de Faraó, achou que o povo de Israel estava sem rumo. Quando ele sai do Egito, que Faraó passa a perseguir o povo de Israel, que Deus leva Israel para próximo do Mar Vermelho, para poder abrir o Mar Vermelho para ele, o povo de Israel não sabia que Deus trabalha com a nação de Israel ali, abre o Mar Vermelho. Moisés toca naquelas águas, quando os sacerdotes vai passando junto com o povo. Imagina comigo a alegria daquele povo, se alegrando, porque Deus fez um feito extraordinário na vida daquele povo. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos, o Deus que... Então vamos prosseguirmos. Item 2 do terceiro ponto. Ele nos conduz por um caminho que os outros não entendem. É o caso que o Faraó não entendeu. O deserto os encerrou. Ou seja, achou que estava embaraçados, mas está protegido. E pereceu ali o exército de Faraó ali naquelas águas. Item 4 aqui. Ele nos conduz por um caminho mais longo. Nem sempre o caminho perto é a melhor saída. Nem sempre o caminho perto é a melhor saída. Nós temos que compreender isso, que às vezes queremos resolver as coisas instantaneamente, e muitas das vezes isso acaba até estragando. Mas Deus ele trabalha com... Amados irmãos, em função possivelmente de um congestionamento de internet, nós tivemos um pequeno probleminha e a nossa programação acabou sendo interrompida. Pedimos a todos que nos desculpem, mas retornaremos na quinta-feira, se Deus quiser,